Olá, muito boa noite, muito, muito bom dia, muito boa noite, muito boa tarde, seja um maravilhoso dia, aquele que estiveres a usufruir, seja em que altura for que fores ver este vídeo, vai ficar sempre gravado, não é? Bem-vindos a mais uma Ecologia Educacional que está aqui todas as semanas, todas as quintas-feiras, a falar um bocadinho mais sobre o que é isto de educar. Esta semana começámos as inscrições, não é? E a utilizar esta publicidade, houve alguém que me perguntou, mas porquê o nome Ecologia? Eu achei bastante engraçado, porque realmente eu já falei sobre isto, mas nunca é demais relembrar o porquê da palavra ecologia. E a ecologia vem exatamente sobre este sentimento de trabalhar em nós, na nossa casa, ok? De aprender mais sobre nós, aprender mais e querer saber mais sobre a nossa primeira casa. E a nossa primeira casa somos nós. Não só o nosso corpo físico, mas também e principalmente o nosso corpo mental, o nosso corpo emocional. E a ecologia educacional traz exatamente essa consciência, a forma como nós cuidamos da nossa mente, não é? A forma como nós cuidamos de nós próprios. E aquilo que a base, digamos assim, o pilar da ecologia educacional é exatamente a comunicação. Como é que nós comunicamos connosco? Como é que nós comunicamos com as nossas crianças? Olá, Lia. Olá, Isabel. Beijoquinhas muito grandes para vocês as duas. Estamos aqui em direto tanto no Insta como no Face, na página da Ecologia Educacional. Então, quando tiverem esta questão, quando tiverem alguma dúvida em relação à ecologia educacional, é exatamente isto. Enviem-me uma mensagem, tanto no Face como no Insta. Eu acho que é assim que nós crescemos, é comunicarmos uns com os outros e saber perguntar, ok? E hoje a ecologia educacional traz-vos duas reflexões que eu acho que são assim necessárias, ainda mais neste recomeço. Nós falámos um bocadinho sobre o recomeço na live anterior, este recomeçar, este ano letivo. O recomeço é exatamente fazer coisas diferentes, não é recomeçar algo e fazer tudo igual. Então isso não é um recomeço, isso é um caminho que estamos a caminhar de forma automática, não é assim? Então, hoje a reflexão que vos trago para a ecologia e sobre a ecologia é dar-nos assim esta consciência sobre a forma como nós andamos a comunicar, sobre a forma como nós andamos a gerir esta relação com a nossa criança. Mas antes de irmos à nossa reflexão, quero deixar aqui um convite. No dia 29 de setembro, quinta-feira, ou seja, a próxima, não é a próxima ecologia, a outra a seguir, irei fazer um webinar gratuito, onde irei falar-te sobre qual a matéria-prima das crianças. É um webinar fechado que terás, se quiseres ter acesso, terás que te inscrever e deixo na minha bio e aqui nos comentários também o link de acesso a esse webinar. Então, deixo aqui o convite. Será no dia 29 de setembro, às 21h, ok? O curso de Educador Consciente continua. Esta semana abriu as inscrições, como estava a dizer há pouco, estão a decorrer as inscrições e há uma promoção. Existe uma promoção, por isso fica com atenção, vai ao formulário, vê o que é que se lá está a passar, deixe-te aqui a entrega de que estas 18 horas dessa formação de educador consciente é extremamente prática, mas também de alguma teoria, no sentido em que é necessário nós colocarmos, antes de colocarmos a mão na prática, percebermos os conteúdos. E aquilo que te posso dizer é que aguarda-te temáticas não só inovadoras, mas e principalmente temáticas que te deixam a pensar, que te trazem uma nova consciência. E é esse o objetivo da formação de educador consciente. Também me perguntaram, é só para educadores? Não. A formação de educador consciente é para todos os adultos que se relacionam com crianças e jovens. Então, é para toda a gente. Todos nós somos educadores. Todos nós somos agentes de
educação no sentido em que nos relacionamos com uma criança. Um motorista dos autocarros, a senhora cozinheira, todas as pessoas que estão em ligação com uma criança. Isto porquê? Porque quando tu comunicas com uma criança, tens que ter a consciência, a sensibilidade de perceber como vais comunicar. Não comunicas da mesma forma com uma criança de 5 anos ou com uma criança de 10. O valor é igual. Nós já falámos sobre isto. O valor enquanto pessoa é igual. A forma como tu comunicas é diferente. E isso é necessário saber. Ok? Bem, então vamos àquilo que nos traz hoje aqui, não é? A ecologia hoje traz 2 reflexões. A primeira, queria-te mostrar ou chamar a atenção ou trazer-te aqui esta forma, esta reflexão sobre uma frase que eu li há algum tempo e que dizia assim: opinião não é julgamento. Dar opinião não é dar um julgamento ou fazer um julgamento. Eu fiquei a pensar sobre isto. E realmente o que naturalmente ou frequentemente se vê na comunicação e na relação com o outro é exatamente esta junção, não é? Esta baralhação de quando estamos a dar uma opinião, estamos a julgar aquilo que o outro está a fazer. Trazendo este pensamento em relação à relação com os adultos, trouxe esse pensamento em relação à criança. Aquilo que a criança, principalmente no início, não é? Aquilo que a criança nos procura, ou melhor, aquilo que a criança procura no adulto, não é um julgamento, é uma informação. A criança, quando vai ao adulto e pede ajuda, ou vai ao adulto e pergunta algo, ela está a querer retirar uma informação. O que acontece muitas vezes? Nós adultos misturamos a nossa opinião e o nosso julgamento na resposta que vamos dar à criança. E o que acontece? À medida que a criança vai crescendo, vai ouvindo, cada vez que pergunta, em vez de receber a informação, vai ouvindo o quê? A opinião e o julgamento, a criança vai se tornando dependente daquilo que o adulto está a dizer. Vai deixar de procurar informação e começa a procurar validação. E aí está um assunto muito sério. Porque depois nós começamos a ver as nossas crianças a crescer e nós próprios começamos a julgar. Mas que criança tão... é pouco dependente, está sempre a perguntar à mãe, sempre a perguntar à professora, sempre a perguntar aos amigos, nunca faz nada sozinho. Porquê? Por que será? Ok? Então vamos voltar um bocadinho atrás. Opinião e julgamento. Opinião, todos nós temos sobre algum assunto, com muito ou com pouco conhecimento, mas temos uma opinião formada ou pouco formada sobre algo. Tudo bem. A minha opinião vai sempre ter comigo, tem sempre a ver comigo, com a minha experiência, com a minha visão enquanto adulta. Então a minha opinião tem que ser filtrada quando eu a quero dar à criança. A minha opinião é algo que a deve levar para a frente e não remetê-la para o não sou capaz. Porquê? Porque é a minha opinião enquanto adulto. A criança vem com uma ideia, ok? A criança vem com uma ideia que é diferente da minha, porque eu estou sempre habituada a fazer da mesma forma, ok? E então, a criança vem com uma ideia e a minha opinião logo é dizer: não, mas não é assim que se faz desta forma, porque eu estou a dizer, é a minha opinião, a minha visão enquanto adulto. Contudo, estou a misturar e estou também a fazer um juízo de valor. Não é assim que se faz, tu não sabes, quem sabe sou eu e tens de fazer como eu quero. Isto é grave. Claro que nós não fazemos com a intenção de magoar a criança, nós fazemos com uma intenção boa no sentido de dar um bom feedback, de dar as dicas para que ela rapidamente faça. Só que o rapidamente é uma visão do adulto. A criança não quer fazer as coisas rapidamente, a criança quer entender, quer perceber o que se passa com aquilo e quer fazer à maneira dela, ao ritmo dela. Quando a criança procura a nossa validação, ou seja, quando estamos constantemente a misturar a nossa opinião com o nosso julgamento, a criança vai se tornando dependente dele. E o que é que acontece quando se torna dependente? Ela, no seu inconsciente, começa a acreditar que não é capaz, por isso é que vai
precisa de sempre da validação do adulto, começa a não ter em si a confiança de experimentar, de realizar, de querer fazer coisas diferentes. Em última instância, começa a pensar que não tem valor nenhum. Ela só tem valor quando está junta com um adulto, que o adulto é que sabe. Então, quando nós estamos a responder a uma criança, que tenhamos então esta percepção, esta sensibilidade para afastar, separar as águas, no sentido da nossa opinião, e se na nossa opinião não está um julgamento lá metido. Isto é muito, e não é uma questão de ser difícil ou ser fácil, é uma questão de consciência e de maturidade. Nós adultos temos a nossa responsabilidade e o nosso poder na educação das crianças. Porquê? Porque temos a maturidade. Devemos ter. Quando não temos, temos que pedir ajuda, temos que ir pesquisar mais, temos que ler mais, temos que saber um bocadinho mais sobre a criança e sobre as suas fases, não é? Os seus períodos sensíveis. O importante nesta reflexão que vos trago é no sentido de fazer um bocadinho a reflexão diária de como é que eu respondo quando a criança vem até mim. Quando a criança me procura, como é que eu respondo? Não é? Eu dou uma opinião tendo em conta a minha visão, mas adequo depois à visão da criança? Porque uma opinião, nós podemos dar uma opinião quando a criança nos procura e nos pergunta, dando-nos a nossa opinião, esclarecendo, olha, mas é a minha opinião enquanto adulta. É normal que eu agora já faça assim, ou que já diga desta forma, porque eu sou mais velha, tenho mais experiência. Olha, já sou velhota. Eu até gosto de usar esta expressão quando estou a falar com eles. Agora, atenção, a forma como nós respondemos e remetemos logo um juízo de valor. Ok? Misturamos. Não é assim que se faz. Não é assim que se faz, segundo quem? Porque é que a forma como a criança está a querer fazer, porque é que não deixamos experimentar? Que mal tem, ok? Que mal tem em deixar a criança experimentar, perceber o que funciona, o que não funciona. Então, trazer-vos aqui esta consciência e esta sensibilidade para separar as águas quando uma criança vem ter connosco e nós queremos dar a nossa opinião, só que no automático vai julgamentos, estão julgamentos lá metidos ao barulho e que dependente da faixa etária, dependente do período sensível, a criança pode entender isso como uma verdade absoluta. A nossa opinião, que neste caso se estiver lá incutido ainda por cima um julgamento, a criança pode aceitar isso como uma verdade absoluta. E ao fim de muito tempo, não é? Algo repetido, a criança deixa de acreditar nela própria, porque aquilo que o adulto diz é a verdade absoluta. Então o adulto é que vai saber, o adulto é que sabe. Eu não vou experimentar nada, eu não vou criar nada, eu vou estar dependente. Eu vou estar dependente sempre daquele adulto. E aquilo que nós queremos, enquanto adultos, é exatamente a guiar, ajudar, estar ao lado da criança que se torna um jovem dependente. Não só dependente fisicamente no sentido de estudar, trabalhar, sair de casa, mas dependente emocionalmente. Há muitas pessoas que estão a morar sozinhas ou casados, mas estão sempre ligados àquilo que a mãe diz, àquilo que que a família diz, àquilo que o chefe poderá dizer, àquilo que os colegas poderão pensar. Isso é uma pessoa dependente. Isso é uma pessoa dependente que em criança tinha muitos adultos a falar, a dar a sua opinião com juízos de valor lá misturados. Ok? Então, quando a criança vem até nós para perguntar e saber a nossa opinião sobre algum assunto, ok? Tudo bem. Falar exatamente a nossa opinião, fazendo sempre a ressalva que é a nossa opinião, é a nossa visão de adulto. Eu acho isto porque eu já estive a ver outras coisas, eu já li outros sítios, mas tu podes ter a tua opinião. Tu tens a tua opinião com os teus X anos. Então, para ela, criança, perceber exatamente que a opinião é uma visão minha enquanto adulta. Não é aquilo que ele tem que seguir. Ele pode seguir no sentido de querer informação. Porque é isso que a criança vem é isso que a criança necessita quando vem até nós. Ela não quer saber
não quer receber um julgamento, não quer saber uma opinião estática, quer retirar informação. Ok? Então esta é a primeira reflexão que trago hoje. Opinião não é julgamento. E quando nós falamos com as nossas crianças, não é? Com os nossos jovens, saber separar as águas para torná-los capazes, para torná-los, ajudá-los a tornar cada vez mais dependentes, independentes neste caso, e dependentes de si próprios, no sentido não de fazer tudo sozinhos, mas de procurar, ok, ajuda e opinião, mas tendo em atenção sempre também a sua opinião. Não ficar dependentes daquilo que o adulto lhe está a dizer como sendo uma verdade única. Ok? Dar espaço. É muito importante quando a criança vem até nós e quer obter informação, a criança sentir que tem espaço para perguntar mais, para argumentar, para questionar se aquilo que estamos a dizer veio de onde. E a criança tem muito esta aprendiste isto onde? Já me aconteceu várias vezes. Onde é que tu viste isso? Como é que tu sabes isso? Adoro quando elas fazem este tipo de perguntas. Porque é exatamente este tipo de perguntas que nos vão acrescentar, tanto a mim como a elas, no sentido de, não é porque eu estou a dizer, porque eu não sei tudo enquanto adulto. E é muito bom as crianças entenderem e nós mostrarmos que nós adultos não sabemos tudo. E que continuamos a aprender. E este é o maravilhoso. Acho que é a cereja do topo do bolo na relação com uma criança. É ela perceber também que nós adultos continuamos a aprender e vamos continuar a aprender enquanto formos velhinhos. É uma delícia. Além de estarmos a promover esta autonomia e esta dependência em relação a si, em relação à sua opinião, em relação à sua voz, estamos também subtilmente a cativá-la para a aprendizagem. Cativá-la para querer saber mais. Independentemente de ser na escola ou não, mas seja como for, é este carinho e esta vontade em relação à aprendizagem que faz com que nós, seres humanos, evoluímos, não é? Vamos conseguir evoluir. E esta relação maravilhosa com a criança, através da comunicação, não só o verbal, ok? Mas desde pequeninos, desde bebês, dar espaço à criança para fazer perguntas, para fazer de forma diferente da nossa. Então, deixo aqui esta primeira reflexão, que é exatamente a opinião não é um julgamento. Ok? Segunda reflexão que vos trago é sobre escutar. O escutar é bem mais importante do que o ouvir. Porquê que eu vos trago esta reflexão? Porque está intimamente ligado com aquilo que falei ainda agora. Eu só vou dar espaço à criança para ela explicar, para ela expor a sua opinião, sem juízos de valor, sem aquela minha visão vincada enquanto adulto, não é? A minha opinião vincada. Se eu escutar a criança. Nós ouvimos tudo e mais alguma coisa, mas o escutar remete-nos para uma sensibilidade e uma atenção plena daquilo que queremos fazer. Neste caso, entender, perceber aquilo que a criança nos está a querer demonstrar. Isto porquê? Porque, mais uma vez, nem sempre é através das palavras. As palavras têm um poder gigante, mas existe toda uma comunicação. Nós somos um ser comunicativo, nós comunicamos com todo o nosso corpo. A criança, enquanto criança, nos primeiros anos, então, comunica com tudo. E nós temos que ir treinando, não só o nosso visual, não é? Não só a nossa capacidade visual, mas também, principalmente, a nossa capacidade de escutar. Escutar remete-nos para alguns pontos muito importantes. Eu vou-vos dar alguns, como atenção. Implica ter atenção sobre aquilo que queremos escutar. Implica dedicação. Temos que utilizar o tempo de uma forma útil, ok? E é dedicar tempo a escutar aquilo que a criança tem para nos demonstrar. Implica amor. Sim, amor é uma forma de demonstrar amor e é uma forma da criança sentir esse amor. Cada vez que a criança quer falar connosco e nós paramos,
baixamos e escutamos, a criança sente-se não só ouvida, mas principalmente sente-se amada. E o sentimento de sentir o amor, nem sempre é fácil nós sentirmos isso em relação à criança. Nós podemos lhe dar tudo e mais alguma coisa, nós podemos lhe dar muitas prendas, já sabemos que isso nem sempre é o melhor, no sentido de não é por aí o caminho, mas é através deste ato de escutar, do parar e escutar, que a criança se sente amada. E nós aí conseguimos sentir que a criança se sente amada, porque há toda uma energia que flui, que se sente. Ok? Arrepia só de pensar, porque isto é algo que se vive no dia a dia, não só enquanto educadora, mas também enquanto mãe. Então não é uma coisa que estou a falar assim da boca para fora, é uma coisa que já li e que já comprovei. Sente-se esta energia, esta união e este amor adulto para a criança e da criança para o adulto. Ok? Então, vamos lá. Implica atenção, dedicação, amor, cuidado, no sentido amplo da palavra. O cuidado, a criança necessita não só do cuidado físico, mas principalmente do cuidado emocional. E é aqui que eu quero falar sobre este cuidado. O cuidado de darmos à criança espaço para ela poder falar, o espaço para ela poder expor aquilo que sente e aquilo que pensa. É esse o cuidado que vos falo. E por fim, o conhecimento. Nós temos de ter o conhecimento de que escutar é exatamente muito mais útil e muito mais favorável do que apenas ouvir. O ouvir, ouvimos fazendo mil e uma coisas. Estou a falar convosco, estou a ouvir o cão da minha vizinha, estou a ouvir os carros a passar, mas eu estou aqui a escutar-me para vos transmitir aquilo que quero passar. Então, o conhecimento no sentido de me focar, é isto que eu quero. Eu quero estabelecer com a minha criança uma relação equilibrada, uma relação única, uma relação de verdadeira conexão com ela. E é aqui que entra o escutar. Então, são estas as reflexões que vos quero trazer hoje. Que neste início, neste recomeço, hoje, sempre, hoje, ontem, amanhã, sempre, que tenhamos esta sensibilidade de perceber que cada vez que estamos a comunicar com uma criança, queremos passar uma informação, não um julgamento. Queremos dar a nossa opinião sobre algo, mas que ela perceba que é apenas a minha opinião enquanto adulta. A minha visão de adulto é diferente da visão dela, de criança. É diferente, tendo o mesmo valor. É diferente porque somos seres diferentes, todos nós. Eu tenho uma opinião diferente de uma pessoa com a mesma idade que eu. Okay? Então não tem a ver com ser diferente no sentido de ser melhor ou pior. É diferente no sentido de sermos seres únicos. Ok? Então, termos esta capacidade de dar espaço à criança que vem até nós, de escutar com atenção, com carinho, com amor, dar-lhe espaço e perceber que ao dar espaço estamos a deixar que ela cresça de uma forma fantástica, de uma forma útil para ela, para o ser humano que ela se está a tornar e no futuro para a sociedade, que depois irá usufruir de todas as potencialidades que esta nossa criança irá ter, porque irá acreditar em si, irá saber aquilo que é capaz, irá saber aquilo que quer fazer, o que gosta, o que não gosta, irá saber argumentar. Então é este o ser humano que nós queremos deixar, não é? Quando eu me for embora, aquilo que eu quero é exatamente que os meus filhos, os meus netos, tenham esta capacidade de expor as suas opiniões, perceber que é uma opinião, não tenho que julgar o outro, cada um tem as suas ideias, que existe respeito e esta capacidade de escutar para que nós possamos nos comunicar, nos relacionar de uma forma genuína, sem tratar mal, seja quem for, no sentido em que ninguém tem que fazer as nossas escolhas, ninguém tem que opinar sobre os nossos assuntos, no sentido em que é a nossa vida, no sentido em que o julgamento é algo desnecessário para a relação com o ser humano. Meus queridos, é isto que quero vos deixar hoje, esta reflexão, estas duas reflexões sobre a forma como nós relacionamos, não só com outros adultos, mas também, principalmente, com as crianças. E deixo aqui uma sugestão.
Estas questões que deixei aqui, estas reflexões, de opinar, não é? A opinião não ser igual a um julgamento e de escutar ser bem diferente de que ouvir. E pergunto-te, tens feito isso contigo? Na comunicação interna que nós temos, na comunicação que tens contigo, tens feito essas reflexões? Consegues perceber o que é que tu queres, ou seja, a tua opinião e aquela vozinha que te está ali constantemente a ruminar, a te trazer julgamentos desnecessários sobre ti e que te impedem de seguir mais à frente? Tens tido esse carinho contigo? Tens-te ouvido? Tens-te escutado? Ou tens só dado assim ouvidos àquilo que todas as outras pessoas te vêm dizendo? Tens-te escutado? Então deixo-te aqui esta sugestão. Não só em relação à relação com a criança, mas principalmente à relação que tens contigo. Porque é em nós que começa tudo. E se nós queremos fazer algo de bom, se queremos ter crianças felizes, realizadas, temos que ser então o adulto maduro. Só podemos ser o adulto maduro se trabalharmos isso connosco. Cada um de nós. É isso, não é, Lia? Ainda bem que estás a gostar. Que maravilha. E é isto que quero deixar hoje. É preciso exatamente escutar-nos. Parar um bocadinho e escutar-nos. É isso mesmo. Meus queridos, deixo-vos então o convite. Dia 29 de setembro, às 21 horas, o webinar. Quais são as matérias-primas das crianças? E deixo-vos também aqui a sugestão. Se procura uma formação leve, mas muito dinâmica e muito assertiva sobre a relação com a criança, deixo-vos aqui o convite para a formação de 18 horas síncronas, que vai começar dia 10 de outubro, comigo, o educador consciente. Vamos falar sobre isto do que é comunicação com a criança. Para mais informações, tanto na bio como aqui mensagem privada, estejam à vontade. Desejo-vos uma excelente semana. Parem um bocadinho, pensem um bocadinho, ouçam-se no sentido de se escutar verdadeiramente para fazermos então diferença neste caminho que é a educação das nossas crianças. Sejam elas alunos, filhos, todas as crianças que chegam até nós, e são muitas, estão à nossa espera para fazermos parte do seu caminho enquanto seres humanos, humanizados. Um beijinho muito grande a todos. Beijinho, Lia. Beijinho muito grande para ti. Beijinhos a todas as pessoas que vão entrando e saindo. Partilhem estas lives para que mais adultos, mais pais, mais professores, mais auxiliares, toda a comunidade educativa chegue a mais pessoas este projeto, esta ideia da ecologia educacional, sendo que é necessário trabalhar primeiro em nós para podermos chegar às nossas crianças. Um beijinho muito grande a todos. Fiquem bem.